Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar aqui sobre os últimos acontecimentos da Arábia Saudita. Primeiramente vamos fechar aqui no que efetivamente ocorreu, né? Um expurgo por parte do Mohammed bin Salman, que é o primeiro na linha sucessória do trono da Arábia Saudita, né? Lembrando que ele alcançou essa posição após uma mudança por parte do rei que colocou o seu filho, né, que é o Mohammed bin Salman, no lugar do Mohammed bin Nayef, que é de um outro ramo ali da coroa saudita, que era o sucessor natural, né? A Arábia Saudita ela funciona ali numa espécie de equilíbrio entre esses ramos ali. Então você tem a família Salman, você tem a família Nayef, você tem a família, melhor dizendo, ramo do que família, no ramo Abdullah, por aí vai. Formam ali a Casa de Saúde. E o que foi realizado ali pelo Mohammed bin Salman é promover esses expurgos de modo a evitar que haja conspirações contra sua alçada como rei da Arábia Saudita, o que mostra com essa atitude radical, né, vamos dizer assim, que ele não está tão seguro assim de que não teria uma oposição bastante dura aí quando o rei renunciar, né, ao trono ou bater as botas. E aí o que mais chama atenção aqui, efetivamente, dentre essas pessoas que foram presas e acusadas de corrupção ou que foram destituídas do cargo, sempre a acusação de corrupção, né? Isso cabe até um link interessante do vídeo que a gente fez sobre a China, o último congresso do Partido Comunista Chinês. Foi aqui a retirada do Mutaib bin Abdullah, né, que é do ramo Abdullah, que era do antigo rei saudita, né, do rei Abdullah, do cargo de ministro da Guarda Nacional. A Guarda Nacional, um dos poderes ali de repressão ali do Estado saudita, que no caso de uma possível insurgência do exército saudita, a Guarda Nacional atua ali para defender a Casa de Saúde, por exemplo. E aí o que mostra com esse último expurgo, que foi realizado anterior, onde pessoas ligadas ali ao Mohammed bin Nayef, como eu citei, era o príncipe primeiro na linha sucessória, mostra ali que o Mohammed bin Salman está tentando minar possíveis oposições. Isso não impede que isso possa acontecer mais à frente, isso poderia levar até uma desestabilização da Arábia Saudita, né? Mostra que há atualmente ali rachaduras, porque no final das contas há também uma questão econômica que envolve todos esses conflitos ali que estão ficando mais aparentes agora. Mas aqui a gente vai tentar, até fazendo o link com o vídeo anterior, né, da questão do Hezbollah, do Líbano, da renúncia do Hariri, dos movimentos equivocados que a Arábia Saudita realizou no último período. Não é segredo para ninguém, né? Nós aqui no Brasil, principalmente nós aqui do Rio de Janeiro, sofremos bastante com esse problema, né, que é a questão da diminuição do preço do petróleo, e isso afetou severamente a Arábia Saudita, que tem aí cerca de, 80% da sua economia, se não for mais, é proveniente das receitas obtidas com o petróleo. Então nos últimos anos aí, pelo menos de 2 anos para cá, mais ou menos de 2016, pelo menos de 2016 para cá, a Arábia Saudita vinha promovendo políticas de austeridade, justamente por conta das dificuldades que envolvem inclusive as suas reservas diminuírem nos últimos anos. Tem também questões importantes aí, rapaz, que é, por exemplo, o fato de que ano após ano, em média, as suas exportações vêm diminuindo em 1,5%, 1,3%. E aí você some isso ao fato de que a taxa de desemprego na Arábia Saudita está ali próxima dos 50%, quando nós falamos dos mais jovens. E lembrando que a Arábia Saudita é uma população muito jovem. Levaram a essas políticas de austeridade por parte do rei da Arábia Saudita. Mas diante dessas insatisfações, o que foi feito? A Arábia Saudita foi obrigada a abrir um pouco o cofre. E aí cabe a gente fazer aqui não vou dizer um prognóstico, seria muito escroto da minha parte por querer meter esse tipo de mala, mas a gente sabe que as reservas de petróleo da Arábia Saudita, elas estão se esgotando, né, mais rapidamente. Então o Arábia Saudita 2030, lembra que eu falei lá no vídeo do Irã, do Trump, Irã, visa justamente um desespero por parte da Arábia Saudita de procurar diversificar a sua economia, transformar a Riad numa praça financeira do Oriente Médio, por exemplo. Você criar um polo tecnológico, que seria o chamado Projeto Neon, que seria exatamente aqui, ó, vocês estão vendo? Eu estou clicando nas cidades aqui para ver se vocês pegam um espaço aqui mais ou menos. Por aqui fica mais fácil. Por aqui, nessa península aqui,
do Golfo de Aqaba. E por que esse pedaço específico aqui foi escolhido? Porque a partir daí você pode incluir nesse projeto o Egito, que é um aliado da Arábia Saudita. Eu vou tentar falar disso mais à frente, né? E a gente vai ter que lembrar lá na Primavera Árabe. O vídeo vai acabar ficando um pouco longo. Eles querem construir a chamada Ponte do Rei Salomão. Vai ligar o Egito à Arábia Saudita aqui pelo Golfo de Aqaba. E isso aí vai tentar incluir no projeto também a Jordânia, está aqui na fronteira, e até mesmo Israel. Né? Essa localização estratégica. Com o projeto Neon, esse seria o nome aqui. Eles construiriam uma grande cidade tecnológica aqui. Bababá. Isso é o que o Mohammed bin Salman está tentando vender. Uma das ideias, e com isso você poderia incluir a Rússia, que já declarou, setores ali da economia russa declaram interesse em participar desse projeto, e da China, né? Que seria você ligar o Mar Vermelho, fazer uma ligação aqui através de trens de alta velocidade, trens de carga, e o Mar Mediterrâneo. Então já chamam de corredor Med-Red, né? Mediterrâneo, red de vermelho, Mediterrâneo vermelho, a gente pode falar Medver, ou Vermed, sei lá, vocês escolhem aí. Isso poderia, na ideia ali do novo caminho da seda chinesa, até mesmo atrair capital chinês para investir no negócio. Essa ideia de modernização de algumas leis da Arábia Saudita, de uma Arábia Saudita com maior liberalidade que o Mohammed bin Salman está tentando vender, né? Isso colocam em alguma medida em rota de colisão com interesses dos clérigos wahhabitas, né? É justamente para atrair esse tipo de investimento que é necessário para realizar, né, o projeto e trazer capital para a Arábia Saudita. E aí cabe a gente fazer uma outra observação muito importante, que é sobre a Aramco, né, que é a petroleira saudita, que representa aí grande parte da economia saudita, é uma das maiores empresas do mundo. E a ideia da Arábia Saudita é abrir o capital da empresa primeiramente em 5%. O dinheiro da Arábia Saudita está acabando, tem esse problema também, né? E aí é interessante a gente linkar o seguinte, eu não vou abrir o Twitter aqui, cara, porque tá na minha conta, mas senão eu abria, mas vocês vão lá no perfil do Donald Trump, do Twitter dele, que eles querem que essa abertura de ações seja na Bolsa de Nova York, que para os Estados Unidos seria interessante, até do ponto de vista de jurisdição, de controle ali né, das ações sauditas e tal. Isso sendo negociado na Bolsa de Nova York seria interessante para os Estados Unidos. Então, o Donald Trump, ele sugeriu no Twitter dele, vocês vão lá e vocês vão ver essa declaração dele, tudo ele fica falando pelo Twitter, né? Que, olha, seria muito bom para os Estados Unidos que o IPO, né, que seria essa abertura de ações, essa oferta de ações da Aramco, ocorra aqui na Bolsa de Nova York. Mas isso aí poderia ter algumas implicações, principalmente de uma lei que foi aprovada nos Estados Unidos, acho que é JAMSA, J-A-M-S-A. Punições para estados ou empresas que colaborem com o terrorismo e tal. E até hoje tem essa questão do 11 de setembro e tal. Então isso poderia gerar algum tipo de corrida de ganso, né, para os príncipes sauditas, né, para a coroa, a casa de Saudi como um todo, né, que são um bando de parasitas, né, que exploram os trabalhadores aqui da Arábia Saudita e financiam os seus luxos principalmente com a renda aí da Aramco, né? Principalmente não, quase que totalmente, né, da extração do petróleo saudita. Então isso aí é mais um dado interessante aí que a gente observa quando vai discutir esse assunto. E aí agora eu vou tentar falar um pouquinho sobre a questão, as ações, né, do Mohammed bin Salman, né, que tem as cartas na mão atualmente, de um tempo para cá. E aí a gente vai ter que lembrar que tudo, eu já falei um pouquinho sobre isso no último vídeo, mas é sempre bom relembrar, né, que todas as cartadas que ele vem dando aí não deram certo. Então a gente lembra aqui primeiramente aqui que a questão da Síria, né, que é muito importante, teve dedo saudita na história, plantando grupos terroristas ali, né, Al-Qaeda, ISIS. Claro,
esses grupos terroristas eles não são financiados 100% pela Arábia Saudita. E aí a gente vai ter que relembrar a questão do Catar. É que eu fiz um vídeo na época, vocês lembram disso? Quem chegou mais recentemente aí no canal, aí com a indicação da galera aí, Eduardo Lima, Diego Gonzalez, Maurição, talvez não pegou essa época que eu fiz o vídeo lá. Mas vou ver se eu boto no card aí, né? Esse vídeo aqui vai ser desmonetizado mesmo, porque às vezes o YouTube sacaneia e tira a monetização se você bota um vídeo polêmico como sugerido. Também, cara, só de eu botar Arábia Saudita no título aqui, eles vão tirar a monetização. Os meus 2 últimos vídeos já estão desmonetizados. Se eu fosse ligar para isso, mas enfim, a cartada na Síria não deu certo, com a intervenção da Rússia, do próprio Irã, que se fortaleceu muito, né, que é o grande rival na disputa ali pela não vou dizer hegemonia, mas pela liderança, né, o grande centro regional do Oriente Médio é o Irã, né, e o Irã fortaleceu sua posição diante das próprias trapalhadas da Arábia Saudita. A gente vê aqui que o Irã, como eu falei lá no último vídeo, formou um corredor aqui, ó, Teherã, Bagdá, Damasco, Beirute, né? E aí você vê toda uma mudança ali para ir para cima do Líbano, para ir tentando quebrar essa posição, né, que o Irã conquistou. Então você vai lá e tenta atingir, né, de alguma maneira o principal aliado, né, do Irã, que é o Hezbollah, e a própria entrada, né, que atualmente o Irã tem dentro do Líbano via Hezbollah. Mas aqui eu vou falar do Catar, né, que vocês lembram que teve aquelas sanções, né, lideradas pela Arábia Saudita em conjunto aqui com principalmente os Emirados Árabes, né, e o Bahrein, contra o Catar, dentre outras acusações de que o Catar ele financia o terrorismo. Em alguma medida é verdade, né? Assim como a Arábia Saudita, por exemplo, a Al-Qaeda conta com recursos do Catar, né? Porque o Catar, a gente tem que explicar o seguinte: dentre esses estados artificiais que tem aqui, Emirados Árabes, Catar, Bahrein, Kuwait, o Catar é um país pequeno. O Catar, ele procura, ao contrário do Kuwait, que é um país que sempre se notabilizou por ser neutro, não se envolver em brigas ou em questões internacionais, geralmente procurar apaziguar, tentar mediar conflitos, né? É uma característica muito forte aqui do Kuwait. O Catar, mesmo sendo um país pequeno, né, ele procura tentar influenciar. Então, na questão regional, ter a sua força, né? E uma das principais formas que ele conseguiu isso é através da Al Jazeera, né? Vocês lembram todo mundo conhece a Al Jazeera, né? A rede de televisão, né? Inclusive, uma das exigências da Arábia Saudita, por exemplo, era o fechamento da Al Jazeera. Porque a Al Jazeera, não só na questão do Talibã, por exemplo, a Al-Qaeda, que eles sempre conseguiam lá entrevistas, eles tinham acesso lá aos caras, né? Eles se posicionavam de uma forma ali de, olha, uma outra visão sobre o Oriente Médio, damos espaço para todos, né? Isso era uma forma do Catar ter a sua voz no plano internacional. Essa é uma das formas. Outra forma era o dinheiro, evidentemente, procurando rivalizar, não digo rivalizar, mas fazer valer os seus interesses ali ante ao apetite saudita, por exemplo, né? Não ficar à mercê ali de interesses de polos maiores, né? Como Israel, Arábia Saudita e Irã. Embora em alguma medida é dependente. A jogada do Mohammed bin Salman saiu pela culatra, né? O Erdogan foi vítima de um golpe ano passado, ele enviou tropas para o Catar. Essa jogada do Mohammed bin Salman aproximou ainda mais o Catar do Irã. É interessante esse ponto aí. Um conflito de interesses ocorreu muito fortemente, né? Essa questão toda que eu falei de financiamento de grupos terroristas, que, vamos ser honestos, que o Catar também financia, né, de modo a contrabalancear e fazer valer os seus interesses também, né, na região. Houve um conflito de interesse muito forte na época da Primavera Árabe, que o Catar apoiou como um todo, né? E o choque foi muito forte aqui no Egito, né, que é um aliado aqui da Arábia Saudita, né, dos militares, ao passo que o Catar, por exemplo, ele era um apoiador da Irmandade Muçulmana. Você vê aí o conflito de interesses que existe,
existiu naquele momento. Então todo esse choque ali que houve entre a Arábia Saudita e Catar, isso já vinha, né, de uma série de acontecimentos anteriores. E acabou dando errado, porque o Catar, como eu mencionei, se aproximou do Irã e da Turquia, que atualmente também procura ter uma maior influência na região. Então a Arábia Saudita ela se sente ameaçada, né? Ela já não tem mais aquela posição de superioridade, ainda mais vendo que o dinheiro está acabando, né, ante aos outros pesos pesados aqui da região, como o Irã e também a Turquia. Então essa treta toda aqui que a Arábia Saudita criou no Iêmen, né, não só visa sufocar os xiitas, né, os Houthis, né, mas como tentar ali manter uma unidade, criando um sentimento nacionalista, né, dentro da Arábia Saudita. É interessante a gente linkar com esse último acontecimento aqui, porque no final das contas, essa questão toda visa, já mencionei isso em outros vídeos, um choque com o Irã. Talvez não no conflito armado, mas você ir escalando tensões. Aqui, ó, separei uma notícia aqui, que foi a questão do míssil que saiu do Iêmen e foi em direção ao aeroporto de Riad. Então foi mais ou menos esse trajeto aqui, ó. Saiu daqui do norte do Iêmen, mais ou menos daqui, e o negócio foi, ó, ia pegar aqui, ó, no aeroporto. Foi meio tosco, foi aqui no aeroporto, ó. E aí foi interceptado ali pelos Patriots que eles compraram lá dos Estados Unidos e tal, e pum, conseguiram evitar que um míssil lá caísse lá no aeroporto de Riad, né? E aí, só que qual é a jogada? Eles estão acusando aqui o Irã, né, que o Irã apoia em alguma medida essas milícias xiitas lá que estão resistindo à invasão saudita, né? Estão dizendo que isso poderia até ser considerado um ato de guerra. Estão botando isso na conta do Irã, que o Irã estaria fornecendo esses mísseis balísticos para atiçar lá contra a Arábia Saudita, para atacar a Arábia Saudita. Só que é curioso o seguinte, se a gente for fazer uma análise bem realista da situação, como que poderia ser feito um contrabando de material bélico iraniano, sendo que todo o Iêmen aqui está cercado pela Arábia Saudita. Não é estranho? Vamos ligar os pontos aqui. Não é estranho isso? Como que você conseguiria fazer isso chegar aqui dentro do Iêmen? E isso ir parar nas mãos dos rebeldes e tal, né, dos grupos guerrilheiros xiitas. Ao que tudo indica, era um míssil antigo e tal. Isso já poderia ter sido uma das compras ali do próprio Estado iemenita e caiu nas mãos dos rebeldes e eles foram e utilizaram lá para toma aqui uma bomba aqui também, ó. Foram lá e mandaram lá para a Arábia Saudita. Mas é um pretexto que você usa, né, nesse constante jogo político da Arábia Saudita de ir, né, avacalhando as coisas, tanto com o Líbano, né, entenda como Hezbollah, como com o Irã. Então é mais um aspecto aí nessa história toda. E aí a gente cita um outro acontecimento aqui, que foi justamente hoje, cara, olha só como é que são as coisas. Não é estranho? Justamente no dia lá que ocorre o expurgo por parte do Mohammed bin Salman, cai um helicóptero com um príncipe saudita aqui, que era um dos governadores aqui de uma província aqui da Arábia Saudita, justo nesse dia que ocorre essas cabeças rolantes ali na Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman minar oposições ou melhor dizendo, conspirações às suas pretensões, né? Então é mais uma lenha aí nessa fogueira, porque existe a possibilidade, né, inclusive, né, de uma possível rebelião dentro da Arábia Saudita, isso virar uma guerra civil. É uma possibilidade diminuta, né, ante a todas as movimentações do Mohammed bin Salman de manter o controle da Arábia Saudita e tal, mas não é algo a ser descartado. É uma situação onde muita coisa pode acontecer. Discute-se muito se todas essas situações envolvendo o Iêmen e essa última acusação, o Trump também fez essa acusação, não botei numa aba, mas eu vi ele dando declarações dizendo que o Irã estaria por trás do míssil balístico, né, que entrou dentro da Arábia Saudita. Como eu disse, é algo fantasioso, mas é mais um elemento aí, cara, nessa história toda. Eu acho que eu vou parar por aqui. O vídeo ficou longo pra cacilda.
Eu teria até mais coisa para falar, cara, mas aí o vídeo ia passar de meia hora. Que é um jogo muito intrincado. Deu para falar mais ou menos, né, os pontos principais. A questão econômica que está atingindo a Arábia Saudita muito severamente, né? Interesses norte-americanos na petrolífera, na petrolífera saudita, né? E hoje é 5%, amanhã, conforme as coisas forem se agravando, passa a ser 10, 25, 30, 50%, né? A China tem interesse em adquirir essas ações, né, chamado IPO, né, a oferta de ações, de papéis da Aramco. Deu para falar também sobre o jogo, né, geopolítico que a Arábia Saudita vem promovendo nos últimos anos aí, né, e inclusive em relação ao Iêmen, né, cabe destacar que numa possível guerra civil, vamos dizer assim, ou um conflito com o Irã, eles poderiam fazer uso aí de forças mercenárias aí, paquistanesas, né? Há uma relação muito forte entre a Arábia Saudita e grupos lá do Paquistão, né? O próprio Paquistão em si. Inclusive, grupos paquistaneses atuam, né, nessa guerra no Iêmen, né? Não só grupos paquistaneses, mas a Blackwater. Lembra que eu falei da Blackwater lá no vídeo do Afeganistão? Só botar na busca aí que aparece esse vídeo. Que o Donald Trump estudou a possibilidade de que a guerra no Afeganistão fosse terceirizada, né? Ele acabou sendo voto vencido nessa. Na campanha ele disse que queria abortar a presença norte-americana no Afeganistão, mas diante da questão estratégica que tem ali e das próprias riquezas minerais avaliadas em trilhões, ele foi obrigado, foi forçado a mudar de ideia, né? Mas a Blackwater, por exemplo, são forças mercenárias que atuam lá a interesse saudita no Iêmen, né? Massacrando o povo iemenita. Diversas violações de direitos humanos acontecem ali e você não vê nenhuma declaração, até mesmo de setores aí da esquerda que são guiados aí pela propaganda imperialista. Poderia citar aí o seu Jean Willis, né, que teve a cara de pau de atacar o Irã, o Hezbollah esses dias aí, e chamar o Estado genocida artificial de Israel, né, que ocupa covardemente a Palestina, de única democracia do Oriente Médio. Então é isso. Acho que na medida do possível aí, me perdoe se não ficou muito bom, vai dar 5h30 da manhã, daqui a pouquinho o dia vai amanhecer aqui, mas deu pra gente falar aí sobre o assunto. Eu vou editar esse vídeo, né? Não tem como eu fazer isso aqui sem uma edição. Já deve estar em meia hora aqui, na íntegra vai estar em meia hora. Na edição eu vou tentar reduzir para uns 20 minutos aí, na raça aí, mas deu para falar sobre o assunto. Valeu, um abraço.